Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa encerrando a sexta-feira, essa véspera de carnaval, né? Segunda e terça não tem pregão, quarta a gente volta ao mar da tarde. Em queda, né? Uma queda aí de 0,5%, 0,7%. Um dia marcado pela correção das commodities e também pelo mau humor das bolsas internacionais, ainda refletindo o resultado da inflação ao produtor norte-americano, né, na quinta-feira, que trouxe um sentimento de que o Fed poderá manter os juros altos por mais tempo. Né? Tudo bem, é o primeiro dado de janeiro, tal, mas a curva de juros vinha precificando 2 cortes para esse ano. Então, ajustou essa perspectiva e vamos ver, né, o andar do ano, se essa inflação fica desancorada ou não. A gente viu, né, uma força importante do mercado de trabalho. Isso preocupa de alguma forma. Os membros do Fed também se manifestaram nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser esse andamento da economia. Inflação aqui também, né, tanto lá quanto aqui, vai ser decisivo para o rumo dos mercados. A gente vai falar bastante do S&P, que, querendo ou não, essa semana, com a queda dessa semana, fechou abaixo de um suporte importante. E por aqui nós seguimos, né, vamos encerrar essa semana naquele caixote. 110.500, 107.200. Isso que vai definir esses dois extremos que vão definir o rumo do mercado. Bom, e a queda de hoje, patrocinada pelas commodities. Minério de ferro estava subindo 2 pela manhã, zerou. Petróleo caindo 2%, então é isso aí. Bateu em Petro, Vale acompanhou esse movimento do minério de ferro e também o resultado que foi bom, belíssimo resultado, mas totalmente esperado. Então, o mercado reagindo ao que está acontecendo mesmo, mais pela parte do minério de ferro. Era esperado... posso dizer assim, alguma novidade na teleconferência, né? Mas no final das contas não teve nada de tão interessante. Então, resumindo, era uma reação neutra para o resultado, e foi de fato, e o mercado, né, você vê, SN caindo 3%, Gerdau caindo 1%, a Vale caindo 1%, nessa devolvida do minério de ferro. E a Petrobras aí também caindo 1,3%. Destaque para as empresas júnior, né, de petróleo, PetroRio caindo 5% e 3R caindo cerca de 4%, né, acompanhando essa derrocada do petróleo. Então a gente teve esse processo. Também a gente teve também reações com relação à temporada de resultados, a Vale por si só. O destaque foi a questão da Hypera, a gente vai passar pelo gráfico. Foi um resultado bom, mas muito em linha com o esperado, e um guidance para esse ano não tão bom. Um papel caro, realização de lucros. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no gráfico e entender como é que foi esse fechamento de mercado. Seguinte, pessoal, o que a gente tem aqui? Ibovespa encerrando o dia, né, com essa queda. E quais são os pontos? Quer dizer, quais são os pontos? Não. Nada mudou em relação aos pontos. 110.500, 107.200. Esses serão os pontos que vão definir o rumo do mercado. E como a gente já vem comentando, nós estamos em um momento, primeiro, no curto prazo, sem uma definição, e no curtíssimo prazo, uma briga, né? Uma briga interessante e definitiva, né? De fato, com relação ao curtíssimo prazo. Por quê? Quando a gente olha o gráfico de aqui, 60 minutos, ele expressa melhor esse processo. Nós temos um belíssimo viés de baixa e, ao mesmo tempo, o que a gente tem? Quando a gente vai no diário, nós temos uma sequência de fundos ascendentes. Já dezembro, janeiro e fevereiro. Né? Então, assim, são duas forças importantes, óbvio, 3 fundos ligados, né? Essa linha de tendência de alta ela é muito mais forte que uma perna de baixo, mas nós temos, como eu falei, um mercado sem direção no curto prazo, então de fato pode fazer qualquer coisa, e o cruzamento das médias. Né? Isso aqui para o setup, né? O setup que eu utilizo,
Isso aqui é um sinal de venda, né? Então, isso aqui é importante. A gente precisa entender o que né, vamos assim dizer, quem que vai vencer essa batalha, né? Só para a gente assim, pensar nesse sentido. Eu penso que 3 fundos consecutivos formados em meses, essa linha de tendência de alta é forte, é bem forte. Só que, e o volume na compra aqui vem forte e tal. Eu, por enquanto, e olhando também a curva de juros, que deu uma bela derretida, por enquanto eu tenho um viés otimista. Eu acredito que, se for falar, bom, Rafael, o que você acredita? Olhando o gráfico, olhando, né, curva de juros, essas coisas. O rompimento dos 110.500 e o retorno para essa faixa dos 114, 115 mil pontos. Mas, isso aí, eu odeio ficar em cima do muro, mas é a grande verdade. Mas, essa perna de baixo em um mercado sem tendência, e de fato aqui foi uma resistência importante do mercado nesses últimos tempos, também, né, não dá para duvidar de perder esse 107.200. E aí a gente tem a questão, em especial, de um ajuste dessa curva de juros que está muito otimista, né? Projetando corte de juros para esse ano. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, corte de juros para esse ano, Selic voltando aí para a faixa de 13% esse ano. Puxado, né? Acredito que é um pouquinho puxado. Mas enfim, vamos ver quem que vai, que vai prevalecer, viés de alta ou viés de baixa. Por enquanto, como eu falei, se for para pensar em alguma coisa, tem esse viés de alta, beleza? Dos papéis, né, o que mais chamou a atenção hoje foi Vale. Eita, o que é essa tela aqui que está aparecendo aqui? Foi Vale. No final das contas, fechou muito próximo da mínima, não conseguiu romper a média móvel de 21, né? A gente começa a formar essa perna de baixa, e como a gente vem conversando, vem falando nesses últimos tempos. Quem que vai definir o rumo de Vale? R$ 85,00. Se perder esse patamar em semanal, ou abrir um dia, né, perder com gap de baixa diário, aí a gente vê o papel acelerando esse processo de queda natural, né, depois dessa porrada que a gente viu de novembro, dezembro e janeiro, e alvo no 81, 77, até 77, pode cair até aqui. Tendência de alta no curto prazo garantida, tá? Petrobras, mesma situação. Acho que eu tenho que digitar. Deixa eu ver aqui. Vou ter que digitar. Petrobras, mesma situação, aí lutando para se livrar dessa região dos R$27, mas tendência de alta acima do 24, acima do 21, né? E o petróleo vai ser um grande guia nesse processo, tá? Dos bancos, o que chamou bastante atenção essa semana, além da recuperação de Bradesco, né, mostrando a força de compra nos R$13, a gente teve o Itaú fechando a semana acima desse 26,60, 26,70, que foi topo intermediário aqui em novembro, em janeiro, foi topo aqui em fevereiro e que essa semana foi rompido. Seguindo acima dessa região do 26,60, superando essa faixa dos 27,15, 27,20, especialmente superando esse 27,50, espaço para fechar o gap nos R$29, que é o objetivo da nossa oportunidade de compra que a gente fez lá no Infobolso, nessa região dos 24,50, R$25, né? A gente antecipando aí o belíssimo resultado que ia ser reportado, tá certo? Bom, das blue chips é isso de destaque. Eu queria chamar bastante atenção com relação a Hypera, como eu falei para vocês, o resultado foi muito em linha com o esperado, papel caro, potencial de valorização tá meio curto, papel reagiu, o papel corrigiu, volume acima da média, perdendo as médias, voltou para cá, coloca no seu radar como oportunidade de compra, e também, né, chamou muita atenção, PRIO, meu setup tá chegando num ponto que eu gosto muito. A gente comprou em dezembro, aqui deu compra em janeiro, estamos voltando mais uma vez na média móvel de 72. Se o nosso, o minério de ferro zerando, né? Se o nosso petróleo ajudar nesse carnaval, segurar a faixa acima do 80 e voltar a negociar acima do 86,
quem sabe pode ser uma boa aí para quarta-feira, né? E só para a gente fechar, S&P chegou a cair 1%, melhorou bastante, média móvel de 21. Então a mínima dessa semana, o 40 e 50 vai ser decisivo, né? Tá fechando no limite, o 4080. Segurando por aqui e não perdendo a mínima da semana que vem, por enquanto a gente mantém todo o viés de alta. Como a gente falou, acima do 4.000 ainda está em tendência de alta no curtíssimo prazo, tranquilo. Mas se perder a média móvel de 21, o que seria, né, natural, o papel, o S&P subiu reto para cá, né? Eu não ficaria assustado. Se voltar para lá, sem problema. Se perder o 4.000, aí sim a gente pode ver uma correção mais forte. Isso vai depender, em especial, do andamento aí da agenda econômica do lado de inflação. Afinal de contas, vem se mostrando muito mais resiliente do que o pensado, né? Atinge o pico, tá no máximo, parece que atinge um pico, sim, mas a força não está perdendo força como o esperado. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês. Um ótimo carnaval, um ótimo feriado, né? Aproveitem, descansem, curtam e até quarta-feira no retorno do fechamento de mercado. Tamo junto!